Vamos botar aqui no quadro. Vamos olhar bem para essa equação aí para entender o que é que ela está dizendo. Nós temos aqui, na verdade, uma restrição intertemporal para uma nação, para um país. C1 mais C2 sobre 1 mais R é igual a Q1 mais Q2 sobre 1 mais R. Em que Q1 representa a quantidade produzida naquele país, né? A produção do país, ou ainda a renda gerada naquele país. R é a taxa de juros, a gente utilizou I, nessa questão aí está sendo utilizado R. E C é o consumo. Então a pergunta é, um país pode realizar gastos de consumo atual num valor maior do que a sua própria produção atual? Pode acontecer isso? Vamos pensar aí, um país pode, por exemplo, produzir bens e serviços no valor de 1.500 e a sua população fazer gastos de consumo no valor de 1.600? Pode acontecer isso? Pode, desde que hajam importações. O país produziu 1.500 e as despesas de consumo do país foram de 1.600. Então, como é que as pessoas consumiram mais do que foi produzido? Porque esse país realizou importações em termos líquidos. Então, o país ele pode ter um déficit na balança comercial. Porque o déficit na balança comercial é exatamente esse resultado negativo, né? As importações maiores do que as exportações. Se um país tem déficit na sua balança comercial, isso equivale a dizer que ele está consumindo hoje mais do que a sua própria renda permite. Para financiar esse déficit na balança comercial, ele vai recorrer a empréstimos externos. Ele vai no mercado financeiro internacional e vai conseguir financiar essas compras. Então, ele está aumentando a sua dívida externa. Bom, ao longo do tempo, essa dívida externa vai aumentando e aí o país precisa, em algum momento, fazer um ajuste. Ele vai passar a gerar superávites na balança comercial para conseguir pagar a sua dívida. O superávit na balança comercial significa que nós estamos exportando em termos líquidos. Então a nossa população está consumindo menos do que o nosso país está produzindo. Nosso país produz 2.000 e a população consome apenas 1.800. Os outros 200 estão indo para onde? Para o exterior, na forma de exportações. Então nós temos um superávit na balança comercial. Então é basicamente isso que a restrição intertemporal para uma nação está dizendo para a gente, né? A soma do consumo atual e do consumo futuro, trazido a valor presente, isso aqui está limitado pelo valor da produção atual, mais o valor da produção futura, trazida também a valor presente. É o mesmo raciocínio. Então, com base nisso, analisando aí a nossa questão 21, vejamos aí, letra A. O consumo no primeiro período pode ser maior do que a renda no primeiro período. É verdadeiro. Lembrando que nessa questão 21 aí, estamos procurando a alternativa falsa. Né? A gente quer saber qual é a falsa. Então, a letra A é verdade. O consumo no período 1 pode ser maior ou menor, né, do que a renda no primeiro período. Se ele for maior, isso quer dizer que o país está realizando mais importações do que exportações, em termos líquidos. Então ele tem um déficit na balança comercial, está se endividando. Se o consumo no período 1 for menor do que no período do que a renda no período 1, do que a produção, isso quer dizer que o país está tendo um superávit na sua balança comercial, está mandando mais produtos ao exterior do que está recebendo. Na letra B, se C1 é menor do que Q1, então C2, se C1 é maior do que Q1, então é isso daqui, né? C1
é maior do que Q1, isso quer dizer o quê? O país ele é um devedor internacional. Ele está tendo um déficit na sua balança comercial. Necessariamente, portanto, ele vai ter que gerar uma produção maior do que o seu consumo futuro. A produção futura, Q2, vai ter que ser maior que o consumo futuro. Letra B também é correta. Na letra C, um déficit comercial no primeiro período deve ser necessariamente compensado por um superávit comercial no segundo período. Verdade também, é exatamente aquilo que a gente já falou. Mesmo raciocínio do indivíduo que ele vai precisar gerar uma poupança. No futuro ele vai precisar pegar uma parte da sua renda, né? Ele não vai poder gastar com o consumo futuro, porque ele vai ter que pagar o endividamento contraído no passado. Na letra D, o consumo no período 1 não pode ser igual ao consumo no período 2. Verdadeiro ou falso isso? Falso. Não há nada que impeça que esse valor aqui, C1, ele pode muito bem ser igual a C2. Basta que Q1 seja igual a Q2 também. Então o país pode não pode não apresentar nem déficit nem superávit na sua balança comercial. Pode, se houver um equilíbrio, nós teremos uma igualdade aí entre os valores. Então o país pode repartir igualmente as suas decisões de consumo no período atual e no período futuro. Letra D, portanto, é falsa. Não há nenhum impedimento desse tipo. Tá? Vamos marcar na questão 21 a letra D. E na letra E, se a nação tiver um déficit na conta corrente no primeiro período, incorrendo assim em dívida externa, deverá ter um superávit futuro para pagar a dívida. Já vimos também que esse raciocínio está correto. Tá? A letra E é verdadeira. Bom, voltando agora para o nosso módulo teórico, nós analisamos aí a restrição intertemporal de uma nação em relação às suas contas externas, que é a questão 15, a página 15, e agora temos que analisar o governo também. Na página 16, teremos aí a restrição intertemporal do governo. O governo, como ele é um agente econômico também, ele também vai tomar decisões, ele precisa realizar gastos, ele faz a compra de bens e serviços, ele faz as obras públicas, então ele intervém no funcionamento da economia e precisa financiar os seus gastos de alguma maneira. Então, normalmente, para financiar os seus gastos, o governo pode recorrer a alguns expedientes. Ele pode, por exemplo, aumentar a arrecadação de impostos. A maneira mais comum do governo financiar seus gastos é aumentando os impostos. Ele pode recorrer também a uma outra maneira, ele pode aumentar a dívida pública, tomar mais empréstimos, contrair novas obrigações do mercado financeiro. Então pode ter um aumento no seu endividamento. E o governo pode também emitir moeda, né? Financiar o seu déficit emitindo moeda, fazendo o dinheiro e colocando mais dinheiro em circulação. Esse é um mecanismo que os governos têm um certo cuidado, porque eles evitam um pouco usar isso, porque pode gerar inflação. O excesso de moeda em circulação gera inflação. Então nós podemos considerar que o governo também está submetido a uma restrição intertemporal. Nós teremos aqui a chamada restrição intertemporal do governo, que será representada da seguinte maneira: o governo realiza um certo volume de gastos públicos no momento atual e realiza também gastos públicos no momento futuro. Isso aqui a gente vai trazer a valor presente. Isso daqui necessariamente terá que ser igual à arrecadação tributária atual, mais a arrecadação tributária no futuro, trazida também a valor presente. Então, se o governo resolver aumentar os seus gastos
No atual, no momento atual, se o governo resolve gastar mais, ele vai ter que fazer uma medida de compensação. Ou ele reduz os seus gastos futuros, ou então ele aumenta os seus impostos já no momento atual, ou então, em algum momento no futuro, ele vai ter que elevar os seus impostos. Em algum momento lá no futuro, para compensar essa elevação de gastos, o governo vai ter que aumentar os seus impostos. Tá? O governo também se submete a uma restrição intertemporal. Esse fato traz, dentro da teoria econômica, o conceito de equivalência ricardiana. O conceito de equivalência ricardiana. Equivalência ricardiana. Bom, vamos entender o que é isso. Quando nós estudamos o comportamento do consumidor, como ele tem que tomar suas decisões ao comprar diferentes mercadorias, e agora, quando nós vimos o comportamento do consumidor diante das suas decisões de consumo ao longo do tempo, então nós vimos o seguinte: o consumo atual mais o consumo futuro trazido a valor presente tem que ser igual, necessariamente, à renda atual mais a renda futura também trazida a valor presente. Estou deixando um espaço aqui porque eu vou completar ainda essa equação. Certo? Bom, se o governo está submetido a uma restrição intertemporal e se as pessoas consomem, na verdade, uma parcela da sua renda disponível, eu tenho que adaptar um pouquinho essa equação aqui e colocar a presença dos impostos. Então essa equação vai ficar completa agora, dizendo o seguinte: a soma do gasto de consumo das pessoas ao longo da vida, o consumo atual e o consumo futuro, depende de quê? Da renda disponível atual, que é a renda atual menos a arrecadação de impostos do governo, e a soma da renda disponível futura menos a arrecadação futura. A renda disponível futura está aqui. A renda total menos a arrecadação de impostos no futuro. Pois bem, se o governo reduz os seus impostos no presente, se o governo anuncia que vai cortar os impostos, porém mantém inalterados os seus gastos de consumo, isso vai ter algum impacto sobre as decisões de consumo dos indivíduos? Bom, aí nós temos que pensar o seguinte: nas aulas de macroeconomia, quando nós estudamos a política fiscal, no modelo keynesiano, a política fiscal, nós vimos que se o governo corta impostos, ele aumenta a renda disponível. Aumentando a renda disponível, vai aumentar os gastos de consumo. Maior gasto de consumo causa uma maior demanda agregada, que por sua vez vai estimular o crescimento da produção em termos reais. O modelo keynesiano funciona com essa lógica, Pelo modelo keynesiano, o governo é capaz de aumentar os gastos de consumo dos indivíduos cortando seus próprios impostos. Ele diminui o imposto sobre vários produtos, ele diminui o imposto de renda, por exemplo, ele diminui a carga tributária, isso faz com que a renda disponível aumente, as pessoas tendem a consumir mais, tem uma propensão marginal a consumir, influenciando isso. Então a economia se aquece, tem mais consumo, mais demanda agregada, a renda aumenta,
né, o nível de produção aumenta, o nível de emprego aumenta. Pela equivalência ricardiana, o governo não seria capaz de fazer isso. Por quê? Se o governo reduz os seus impostos, olha aqui, mas ele mantém os seus gastos de compras, né? Os gastos de consumo do governo, as compras governamentais, os demais gastos públicos inalterados, então, em algum momento no futuro, o governo deverá voltar a aumentar os impostos. Consequentemente, os agentes econômicos raciocinam da seguinte maneira, pela equivalência ricardiana, tá? É uma outra teoria que vai dizer isso daqui. Ela vai se opor à teoria keynesiana. Ele vai dizer, se o governo realiza cortes nas suas despesas, corte nas suas receitas, corte de impostos, né? Se o governo reduz a arrecadação de impostos, mas mantém inalterados os seus gastos, então necessariamente ele vai ter que aumentar os impostos no futuro. Então, pessoal, a renda ao longo da vida não se altera. Portanto, os gastos de consumo dos indivíduos, que dependem da sua renda ao longo da vida, também não vão se alterar. Pela equivalência ricardiana, o governo seria incapaz de aumentar o nível de atividade econômica cortando os seus impostos, se ele mantiver seus gastos exatamente iguais. Se ele cortar gasto também, aí não, né? Se o governo corta impostos, mas promete que no futuro ele vai gastar menos, então não há por que esperar esse aumento de imposto no futuro. Porém, se o governo corta impostos hoje, mas ele não sinaliza, ele não demonstra a intenção de cortar também as suas despesas, os agentes econômicos interpretam esse aumento na sua renda disponível da seguinte maneira. Eles vão pensar assim, que bom, estou pagando menos imposto de renda, mas o governo está se endividando mais ainda, porque se o governo está gastando na mesma intensidade, ele está precisando tomar mais dinheiro emprestado. Então, em algum momento no futuro, o governo vai voltar a cobrar impostos elevados. Esse aumento na minha renda atual, eu não vou consumir, eu vou poupar. Antes eu pagava R$1.000 de imposto de renda, agora eu só estou pagando R$900. Que bom, né? Esses R$100, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar, eu vou poupar, porque eu sei que daqui a alguns anos o governo vai voltar a aumentar os impostos. Esse, pessoal, é o raciocínio da equivalência ricardiana. Atenção, em uma questão de concurso vai lhe perguntar, o que é que você acha? É o modelo keynesiano que está certo ou é a equivalência ricardiana? A questão não vai lhe perguntar isso, tá? Porque os defensores das duas teorias até hoje eles estão brigando para ver quem está certo. As teorias estão certas, cada uma na sua, né, no seu contexto. O que as questões vão lhe perguntar é isso. No modelo keynesiano, o governo consegue aumentar o nível de atividade econômica usando a política fiscal expansionista, cortando impostos, mesmo que ele aumente a sua dívida pública? Sim. E considerando agora a teoria da equivalência ricardiana, a questão pergunta assim, se a equivalência ricardiana for válida, considerando ela como válida, então o governo teria a capacidade de aumentar o nível de atividade econômica, cortando impostos, sem produzir cortes também nas suas despesas? Não. Os agentes econômicos interpretam que esse corte de imposto atual equivale, no futuro, a aumento de impostos. Então, a sua renda total não se reduz. Os agentes econômicos não mudam o seu padrão de consumo. Bom, as críticas que são feitas à equivalência ricardiana, né, vão pela seguinte linha. O governo pode cortar os seus impostos, né, e pode financiar esse corte de imposto aumentando a sua dívida pública, tomando mais dinheiro emprestado, emitindo mais títulos públicos.
Os agentes econômicos eles não vão se importar com isso, porque os títulos públicos têm um prazo de validade de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Né? Então, os agentes econômicos não estão muito preocupados se daqui a 30, 40 anos eles vão pagar mais impostos. Né? Muitos desses agentes econômicos não vão ter mais preocupação nenhuma, inclusive. Então, imposto não vai ser algo que vai preocupar os agentes econômicos no futuro. Essa é uma das principais críticas à equivalência ricardiana. Os defensores da equivalência ricardiana dizem: se os agentes econômicos são racionais e se preocupam com as gerações futuras, então eles vão estar preocupados com o bem-estar dos seus sucessores, dos seus filhos, dos seus netos. Então, eles vão de fato pegar essa sobra na sua renda disponível e vão fazer poupança. Então, esse seria o argumento aí adotado pelos defensores da equivalência ricardiana. Ok? Aí no nosso módulo nós temos algumas questões que tratam, né, da equivalência ricardiana. É importante observar que normalmente as questões vão perguntar isso. Se o governo reduz os seus impostos, né, mas ele mantém os seus gastos inalterados, ele será capaz de influenciar o consumo atual ou futuro? Geralmente as perguntas vão por essa linha, pedindo exatamente considerações sobre isso. Bom, terminamos aqui mais um assunto, tá? Esse é um tema que ele fica meio na fronteira entre a macroeconomia e a microeconomia. Eu coloquei aqui junto das aulas de micro porque tem tudo a ver com o assunto que veio antes, né, da teoria do consumidor. Com isso também, nós concluímos a teoria do consumidor e vamos, a partir da próxima aula, cuidar da teoria da firma. Nós vamos analisar como é que a firma toma as suas decisões em termos da produção de bens e serviços. Então, até que ponto vale a pena a firma continuar aumentando a produção de um determinado bem, tá? E veremos também como é que as firmas se comportam no que diz respeito aos seus custos de produção. Então, à medida que a empresa resolve aumentar a produção de um determinado bem, ela vai sofrendo também um incremento nos seus custos, que podem ser custos fixos, custos variáveis. Nós vamos tratar também disso aí na nossa terceira aula. Uma vez que a gente entenda bem a teoria da produção e a teoria dos custos, nós já podemos partir para a análise das estruturas de mercado, para ver como é que vão se comportar as curvas de demanda e de oferta, agora de uma forma mais detalhada. Ok, pessoal? Então, com isso nós terminamos aí nosso segundo módulo. Vamos encerrar por aqui e até a próxima.